O excelentíssimo senhor juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhor Ricardo Pérez Manrique. O excelentíssimo senhor Rodrigo Mudrovich, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O excelentíssimo senhor ministro João Lucas Quental, representando o Itamaraty. Feita a composição da mesa, passamos ao evento. Com a palavra, o senhor excelentíssimo senhor juiz Rodrigo Mudrovich para proferir uma fala de abertura na condição de coordenador científico dessa Semana de Direitos Humanos. Bom dia, senhores e senhoras presentes. É enorme alegria ver o auditório tão cheio, enfim, tão repleto. Acho que não podia ter melhor forma de começar um dia tão importante, uma semana tão importante, arriscaria dizer, para o nosso país, né, com essa Semana de Direitos Humanos e com a visita da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, enfim, o que tanto nos orgulha. Então, cumprimento inicialmente essa tão ilustre mesa de convidados, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia pela sua presença, que muito nos honra, ministra, aqui no IDP, ministro Gilmar Mendes, dois juízes do nosso Supremo Tribunal Federal, que acho que podem participar hoje também de um diálogo muito importante com o nosso presidente, a quem eu também cumprimento, o presidente Ricardo Pérez Manrique, que representa hoje aqui também a Corte Interamericana, e vai proferir uma palestra sobre um dos temas que acho que é um dos temas centrais no âmbito da Corte Interamericana, que é o tema da liberdade de expressão, num diálogo que acho que é um diálogo de mão dupla que tem crescido muito entre a Corte Interamericana e os tribunais dos países, especialmente o Supremo Tribunal Federal. E também cumprimento o ministro João Lucas Quental, enfim, que mais do que tudo faz um belíssimo trabalho no âmbito do Itamaraty, na chefia do Departamento de Direitos Humanos, e pude presenciar ao longo dos últimos 1 ano e meio a seriedade, a competência e a dedicação que dedica aos direitos humanos, ao Itamaraty, enfim, e também ao nosso país. Quero dizer que esse é o primeiro de uma série de debates que nós vamos realizar na próxima semana aqui no IDP. Então, que eu queria contar com a presença dos senhores, não só hoje, mas também nos outros dias, que os juízes e as juízas da Corte Interamericana também vão se fazer presentes aqui no IDP para debater temas que acho que são de interesse de todos. E penso que não tínhamos forma melhor de iniciar essas interações do que com os debates que teremos hoje e que se seguirão depois com o início da sessão número 150 da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. E acho que não haveria melhor forma, ministra Carmen, de iniciar esse debate, iniciar essa semana com um debate sobre a liberdade de expressão, que acho que é um tema que está na pauta do Brasil hoje, está na pauta de todos e que merece debates, merece pensamentos, merece reflexões. Então, sem me alongar muito, eu quero agradecer mais uma vez aos senhores e senhoras pela presença e passo, então, a palavra ao nosso apresentador para que possa seguir com os debates. Obrigado, doutor Rodrigo. Passamos agora a palavra à excelentíssima senhora Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, para a sua exposição de hoje. Bom dia a todos. Agora, com som. Quando eu estou na frente do ministro Gilmar, ele sempre dá um jeito de eu não falar, ou pelo menos não ser ouvida. É um problema esse Supremo. A liberdade de expressão, ministro, exige microfone. Ministro Gilmar Mendes, meu colega, amigo do Supremo Tribunal Federal, como colega, amigo de muito antes disso, senhor presidente Ricardo, senhor ministro também da Corte Interamericana, doutor Mudrovich, senhor representante do Itamaraty, eu quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento, doutor Mudrovich, exatamente por essa oportunidade de ter tido meu nome lembrado para estar aqui.
já estive em algumas ocasiões, tenho um enorme gosto e acho ótimo poder estar a discutir, ou pelo menos a expor algumas ideias para reflexão sobre liberdade de expressão, no momento que estamos vivendo, num mundo de grande transformação, no momento que estamos vivendo, no caso brasileiro, numa situação em que parece que a intolerância entre as palavras das pessoas graça no meio da sociedade, o que é muito grave, e nós, principalmente, da comunidade jurídica, temos hoje um enorme questionamento sobre como superar esse estado de coisas. Eu queria fazer as minhas observações sobre a Corte Interamericana, especialmente os rumos da liberdade de expressão, focando muito mais o que me parecem serem os rumos necessários para a nossa observação, reflexão e proposta de soluções sobre os entraves, os limites postos à liberdade de expressão na atualidade no mundo. E começo, portanto, como primeiro ponto, a trazer de volta o que é essa liberdade de expressão, para que a gente saiba quais os princípios devemos aplicar para a solução das restrições a esta liberdade. Depois, sobre a liberdade de expressão no plano do constitucionalismo e no plano do direito internacional, especialmente pela importância de termos estes órgãos de jurisdição internacional a garantir as normas internacionais que garantem as liberdades, incluída aí a de expressão. E terminar um pouco fazendo algumas observações sobre as preocupações que nos acometem neste momento. Então, começaria dizendo que acho que é preciso que a gente volte a pensar sobre o que é liberdade de expressão. Todo mundo é a favor da liberdade de expressão, mas quando o outro se expressa sobre algo que pareça diferente ou o oposto, parece que a liberdade não conta. Quando nós vemos discussões ou decisões judiciais, especialmente sobre expressões que são postas em redes sociais, muito regularmente ou frequentemente chamada de fake news, eu chamo de mentira. Fake news é nada mais, nada menos do que mentiras plantadas em redes sociais. Ponto. Aliás, redes antissociais, porque quem planta mentira não está querendo sociabilidade, está querendo que não haja a comunicação. Então, eu queria um pouco pensar sobre isso de novo. A Constituição garante a liberdade de expressão, os documentos internacionais garantem a liberdade de expressão, essa é uma conquista de sempre, e se a gente for reinterpretar desde a antiguidade, se sabe as dificuldades que houve desde sempre. Ainda na antiguidade, poetas, os músicos, aqueles que denunciavam por formas que não eram simplesmente a divulgação de notícias, eram os mais atingidos pelos tiranos, pelos déspotas, ou seja, a expressão de algo que contestasse ou que revelasse verdades que não se queria pelos tiranos, sempre foi um objeto, ou aqueles autores sempre foram sujeitos de perseguição, de morte. A despeito disso, nós falamos de liberdade de expressão como algo inerente ao ser humano. Preciso que a gente lembre que não é a expressão que é o objeto principal do direito, é a liberdade. A expressão livre é que é salvaguardada pelos sistemas constitucionais. A expressão como manifestação de uma das liberdades humanas é que é assegurado o núcleo do direito constitucional, o núcleo do direito contemporâneo, como foi desde sempre, mas de uma forma muito mais específica para todos os viventes, é a liberdade. A liberdade que se manifesta pela expressão da palavra, da notícia, da criação, da arte. São essas expressões manifestações da liberdade, que é o que é protegido. Instituições democráticas todas protegem liberdade de locomoção, liberdade de religião, liberdade de consciência, liberdade de crença e liberdade de expressão. Então, a expressão não é o objeto principal desta locução para o direito constitucional, para os direitos humanos. É a liberdade que é assegurada. Quando a expressão é uma manifestação da liberdade,
o direito protege. O direito protege que você, tendo o direito de propriedade, pode ter um faqueiro em casa e, portanto, pode fazer uso de uma faca. Se esta faca for utilizada para você ferir alguém, ela é instrumento de crime, ponto. Ninguém discute sobre isso. Qualquer pessoa da área jurídica vai ver que, num processo, a arma do crime foi uma faca. E aqui está. Não é que eu não posso ter uma faca. Posso. Eu não posso usá-la para a prática de um crime. Para tirar a vida de alguém, para lesar alguém. Por que nós não temos o mesmo raciocínio quando se trata da liberdade de expressão? A expressão é livre e devidamente assegurada. Neste formato. Expressão como manifestação de uma liberdade. Mas se você se expressa para atingir alguém, honrando essa pessoa na sua dignidade, manifestando um preconceito que pode levar, numa determinada situação, a um tumulto, a um linchamento, a uma ferida, essa expressão é apenas também um instrumento de crime, como aquela faca. Então, é preciso que a gente, talvez, inverta um pouco, para saber que, quando uma determinada notícia falsa sobre alguém pode acabar com uma candidatura, pode acabar com a honra de uma pessoa, pode fazer com que um professor que tenha sido atingido por uma mentira plantada e que faz com que haja uma adversidade enorme contra ele, desfazendo, destruindo a sua liberdade, isto também é instrumento de um crime. Por isso, o direito penal brasileiro sempre teve as figuras da injúria, da calúnia, da difamação, e nunca ninguém imaginou que isto não era um agravo que precisava de ser devidamente coartado pelo direito. É preciso que se lembre isso, porque, felizmente, numa democracia, e nós chegamos a isso no Brasil, as liberdades são devidamente asseguradas, têm de ser respeitadas, cumpre ao Poder Judiciário fazer isso. Pelo período que nós vivemos antes da elaboração da Constituição de 1988, a censura foi abolida expressamente. Qualquer censura, não é só censura prévia, qualquer tipo de censura está proibida no Brasil, e que, quando se limita a liberdade de expressão por uma prática de censura, isto não vale. Não vale no direito, não vale na sociedade. Mas quando a expressão é contra alguém para difamar, humilhar, injuriar, mentindo, desfazendo situações em que a verdade tenha de ser posta e esclarecida, o direito não protege. Quando eu fico vendo essas divagações, muitas vezes, ou publicações, o Poder Judiciário brasileiro, pode ter algumas observações sobre isso, o Poder Judiciário mandou tirar uma determinada matéria de uma rede social porque era fake news, porque era uma mentira, porque seguramente alguém foi atingido e questionou. Nem pode se converter numa censura judicial, que é mais ou tão prejudicial do que a censura feita por outros órgãos, que ainda tem acesso à jurisdição, e quando é do judiciário é muito mais complicado. Nem se pode permitir que nós aceitemos um faroeste digital de expressões inválidas, mentirosas, a fazer com que as pessoas possam ser, do ponto de vista social, mutiladas, lesadas, pode levar até a morte. Eu me lembro de uma grande artista brasileira que, no início da década de 90, fez uma manifestação e ela dizia: eu que não sou política. No teatro, e no início se manifestou por um determinado candidato. Tiveram que fechar, suspender as sessões nos períodos seguintes, porque plantaram uma série de coisas contra ela, que ela dizia: eu não tinha como começar a desmentir, porque era tudo tão absurdo, que a mentira é muito bem elaborada, na maioria das vezes ela é planejada. Eu fiz há 15 dias atrás, não sei o que eu fiz há 15 dias atrás. Vou ter que pensar, vou me lembrar que eu saí e fui ao tribunal, ou não me lembro com detalhe. Quem planta uma mentira, se perguntar o que fez, sexta-feira, 19 de agosto, ou 19 de agosto de 2 anos atrás, seja qual for o dia da semana,
a pessoa te dá detalhes, porque ela elaborou mentalmente aquilo, porque aí é premeditado, planejado e executado. Como é uma ficção, é fácil de ser guardada. Às vezes, essa artista tinha razão, a verdade é difícil de ser comprovada, mas é fácil destruir, sempre é fácil destruir. Difícil é construir. Isto vale para as coisas e isto vale para as pessoas. Para você destruir um prédio de 20 andares, ponha umas bananas de dinamite que em 1 minuto aquilo cai. Para construir, você não constrói no mesmo tempo. Para construir uma vida digna, é preciso uma vida. Para destruir, bastam 5 minutos. Por isso que nós temos que zelar para que a nossa expressão e a expressão do outro seja um exercício de liberdade com responsabilidade. A sua vida é uma questão sua, mas é sempre você com o outro. A vida do outro é uma questão de todos nós zelarmos, porque amanhã você pode ser esse outro. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar era que liberdade de expressão é algo inerente ao ser humano. O ser humano não vive sem liberdade. Eu acho que o ser vivo não vive sem liberdade. Nenhum ser. Você prende um bicho com uma corrente, ele vai até o limite da corrente. Se você aumentar essa corrente, ele vai de novo até o limite, porque a liberdade é inerente a nós. Mas ela se exerce com responsabilidade. Vivemos numa sociedade. Por isso ela se torna tão importante para o direito constitucional, para o direito de qualquer lugar do mundo, e por isso ela precisa de tantos cuidados no plano internacional. Estamos vivendo um tempo de enorme transformação no mundo. As falas, as expressões, que numa cidade de interior seriam há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, uma fofoca, que tinha nas notícias uma divulgação que poderia prejudicar alguém. Hoje, por 1 minuto numa rede social, em que às vezes não tem nenhum ser humano do outro lado, tem um bot, tem um computador, que reproduz milhares de vezes. E o conceito que você construiu de maneira honrada e digna pode ser destruído pela irresponsabilidade ilícita das pessoas. Há uma passagem de Nelson Hungria, na obra dele de Direito Penal, super divulgada por todo estudante de direito passa a conhecer a partir do 2º ano, no qual ele afirma exatamente que, quando a honra é lançada por uma notícia, e ele estava falando isso década de 40 e de 50 do século passado, é como lançar penas de um prédio alto. Aquilo se espalha, não tem mais jeito de se recolher. Nós, do direito, trabalhávamos com essa ideia. Hoje, quando se lança alguma coisa falsa, pode ser do outro lado do mundo, a respeito de qualquer um de nós neste auditório, e isto pode se espalhar sem que precise sequer de haver uma presença de um ser humano, porque isso se multiplica pelos computadores. Então, é preciso que a gente tenha cada vez mais cuidado, porque nós podemos nos expressar mais e melhor, e isso é próprio da democracia, mas que aumentou também, nesse período transformador da humanidade, de maior responsabilidade de cada um de nós. Por isso, a liberdade de expressão é posta para todos, em todos os sistemas jurídicos, mas também no sistema de direitos humanos de direito internacional. Até porque as consequências não ficam mais nos limites, nas fronteiras de um determinado estado, de um determinado local. Uma fala acontece do outro lado do mundo e repercute aqui. O chamado bater de asas da borboleta, que pode gerar um tsunami do outro lado, pois esse tsunami pode ser moral, pode ser da dignidade de alguém, pode dizer respeito a todos. Daí a necessidade de os órgãos também de jurisdição internacional, dentre as quais a Corte Interamericana de Direitos Humanos, darem validade jurídica, política e até social. Jurídico, nós sabemos que vai haver um julgamento, uma decisão de uma Corte Interamericana, de uma Corte Europeia, que diz respeito a todos os estados que se submetem ou que integram aquela Corte. Os documentos internacionais compõem o sistema de direito interno, no caso brasileiro, por expressão da Constituição brasileira.
Mas para além disso, e eu comentava há pouco com o presidente Ricardo exatamente isso, quando a Corte Interamericana promove um julgamento, como aconteceu, por exemplo, no caso das agressões contra nós, mulheres, e que gerou no Brasil a Lei 11.340, que é a chamada Lei Maria da Penha, foi a atuação de um organismo internacional que determinou que o Estado brasileiro tomasse alguma providência para sanar aquela falha que se repetia, de homens agredindo permanentemente as mulheres sem que houvesse sequer uma legislação específica sobre isso. Vai se dizer, continua havendo agressão, continua a acontecer na humanidade a atuação das pessoas a favor do outro e contra o outro. Isso não significa que a luta pela efetividade, pela eficácia plena jurídica e social dos direitos não será um objeto de luta permanente para fazer com que as pessoas possam realmente ter respeitados e dotados de concretude os seus direitos fundamentais. No caso da liberdade de expressão, como nós nos comunicamos permanentemente, como estamos vivendo num mundo, numa realidade em que a multiplicação de informações, a multiplicação das formas de exposição das ideias se dá até mesmo com a ausência do ser humano, como eu lembrava, é certo que nós temos que ter outros instrumentos, talvez, no plano nacional e no plano internacional, para fazer com que haja a validade, a eficácia da liberdade de expressão. No caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós tivemos, desde a década de 90 do século passado, uma série de decisões que repercutiu nos estados que integram essa corte, e não apenas em relação a uma pessoa, mas a todo um povo, como se deu, por exemplo, quando o Chile impediu um determinado filme, no caso era A Tentação de Cristo, e a Corte Interamericana, em 2001, determinou e considerou que o Chile tinha violado a liberdade de expressão. Isto já teve repercussão no Brasil, quando há uns 3 anos atrás, também um filme nacional foi, num período de Natal, tolhido, impedido de ser devidamente divulgado e passado, e se lançou mão deste precedente da Corte Interamericana. Mas também porque a liberdade de expressão é muito mais atingida nos governos autocráticos, nos governos autoritários. E é preciso que haja esses organismos internacionais para proteger, por exemplo, o jornalismo, que é a expressão pela imprensa, a divulgação de notícias que faz com que a liberdade possa se exercer criticamente com pleno conhecimento dos casos. E estes organismos internacionais, como a Corte Interamericana, é que nos dá rumos cada vez mais propícios para que haja atuação jurídica com eficácia plena das decisões tomadas, mas também para que haja uma mudança de políticas internas para que o Estado seja constrangido, se não a cumprir com a eficácia plena dessas decisões, tenha o constrangimento de ter de conviver com estados que sabem que ele não se compadece, que ele não aquece com os direitos fundamentais, e com isso nós tenhamos uma mudança de comportamentos políticos. Eu diria que estamos no rumo de cada vez maior liberdade de expressão, porque acho que ninguém duvida que a democracia é um direito fundamental. Paulo Bonavides dizia que é um direito fundamental de 3ª ou de 4ª dimensão. Eu digo que é o primeiro dos direitos fundamentais porque não se cogita de liberdade num Estado autoritário. Ditadura nem cogita de liberdade. Mata-se simplesmente aquele que pense diferente. Aquele que, por pensar diferente, pode levar a uma situação de questionamento pelos cidadãos. Ditadura não gosta de barulho. Ditadura gosta do silêncio medroso. Impõe-se pelo temor. Por isso é que a democracia que está posta no artigo 1º da Constituição Brasileira, República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Este é um direito de todos nós. Todas as vezes que se falar contra a democracia, está se falando contra todos os direitos que são democraticamente postos e impostos ao cumprimento, não apenas de nós, servidores públicos, mas de todos os cidadãos. Mas, por isso mesmo, nós que somos obrigados, funcionalmente, a dar cumprimento às liberdades democráticas, temos de considerar que nós vamos fazer isso junto com todos os cidadãos. Todas as formas de censura são proibidas, no caso brasileiro, por norma expressa da Constituição.
Mas toda a censura judicial, como eu disse, ainda é pior, quando o cidadão acede à jurisdição, acessa a jurisdição e não tem uma resposta adequada. Por isso é que a censura judicial é mais perigosa do que outras formas de censura, e nós precisamos também de fazer com que ela não tenha lugar no Brasil. Nem sequer, portanto, e em cada caso que seja devidamente levado ao Poder Judiciário, vai se verificar, nem sequer um Estado de responsáveis, uma sociedade de pessoas inconsequentes na sua forma de exercer sua liberdade, nem se pode aturar, não é nem tolerar, não se pode aturar nenhum tipo de atuação que seja contrária à liberdade de expressão. Eu caminharia para o final afirmando duas coisas. Primeiro, estamos num tempo em que as pessoas eu poderia dizer, comunicam-se mais porque as formas de comunicação são maiores. A internet aí está oferecendo todas as possibilidades e instrumentos. Não é o que eu acho. Eu tenho dito, ministro Gilmar, que quando eu era menina, minha mãe dizia, fala alta, morava no interior de Minas, e era parede meia contra a casa, ela dizia, fala baixo que as paredes têm ouvido. Agora, eu tenho vontade de dizer para os meus sobrinhos, fala alto que os ouvidos têm paredes. Todo mundo fala e ninguém escuta. O tal do WhatsApp é uma coisa impressionante. A gente pergunta, você saiu ontem? Choveu em São Paulo. Disso que eu estava falando. As pessoas não escutam, não veem, cada um fala sozinho. É uma autodeclaração permanente. Isso não é exercício de liberdade. Isso não é uma boa comunicação. Aprimoraram-se os instrumentos de comunicação. A comunicação humana está até num período muito pior. Ninguém quase escuta ninguém. E se for, então, alguém diferente, para falar apenas dos meus alunos da PUC de Minas, eu digo que cada um está no seu nicho, na sua tribo, mas se tiver uma tribo diferente, daí a pouco vai ter problema. Como se não fosse dessa riqueza que nós vamos tirar uma humanidade melhor. E, principalmente, que cada um de nós se desenvolve, porque alguém pode te apresentar uma ideia tão nova que mostra que a sua estava errada. É pela expressão do outro que o meu pensamento se completa. O diferente é só diferente, não é adversário, menos ainda inimigo. É para isso que nós temos garantido nos sistemas constitucionais a liberdade de expressão, para que todo mundo possa livremente se expressar e, com isso, se dar cumprimento a um outro princípio democrático da Constituição, que é o pluralismo político. Se todo mundo fosse igual, nem precisava desse tipo de garantia principiológica. Por isso, eu termino dizendo que, em primeiro lugar, acho que as liberdades tendem a se ampliar na medida em que o ser humano se abra mais à liberdade do outro. Ninguém sozinho é livre. Robinson Crusoe, na ilha, não cogitava de liberdade nem de direito, e a gente aprende isso no primeiro ano, no primeiro semestre de direito. Ninguém cogitava disso. Quando chega a sexta-feira, aí eu preciso de saber como é que nós vamos nos relacionar. É pela comunicação que nós realizamos a nossa condição humana de seres comunicantes que, por isso mesmo, se distinguem de outros animais. E hoje até estudos que os próprios animais se comunicam. E aqueles que têm animais domésticos dizem, o meu cachorro me entende melhor do que o meu melhor amigo. Ah, bom, então, aí, eu não sei, daqui a pouco vão dar um WhatsApp para um cachorro, eu já tenho até medo do que isso vai acontecer, o que isso vai gerar. Porque, na verdade, é que falta comunicação ainda, grandemente, por ausência de um respeito pleno ao que é a expressão livre de alguém para a realização da sua humanidade. Apesar deste momento em que todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo quer falar com o outro, quer apenas falar consigo mesmo, a despeito de uma tendência como essa, e no caso brasileiro, que é a minha principal preocupação, eu digo que é preciso que nós nos eduquemos democraticamente, para que a gente aceite a liberdade do outro como algo que vai realizar a possibilidade de você também ser livre. Não há liberdade de cada um se não for no conjunto de todos os seres de uma sociedade. Eu confio em que cada um, especialmente de vocês tão jovens, seja capazes de se abrir, e não é abrir apenas as portas da casa, nem as portas nos espaços públicos. Abrir as portas do próprio coração e da cabeça para ouvir o outro e saber que
com esta completude humana que nós vamos ter o princípio da dignidade humana devidamente cumprido. Nós somos uma sociedade, no caso brasileiro ainda, de muitos invisíveis e invisibilizados. E eu vou terminar contando exatamente sobre isso com uma pessoa a quem eu até dediquei um trabalho, dona Geralda, que me ganhou um prêmio há uns anos atrás, em Nova York. Ela era uma das criadoras de um movimento, hoje mais comum no Brasil, dos catadores de papel. E ela era de uma região de Minas, das Minas Gerais, mas das Minas, que é a região do chamado quadrilátero ferrífero. Como ela vivia perto de uma mina, o pó da mina cobria, ela vivia em situação de rua, e ela me dizia, na ocasião eu era procuradora, ninguém me via, porque as pessoas confundiam na hora que me olhavam o que era o resto e a cinza que saía das minas conosco que estávamos ali mendigando por alguma coisa. Foi para Belo Horizonte com a mãe e ela foi morar embaixo de um viaduto. E ela dizia, as pessoas não nos olham, são caixas, caixotes, tudo junto ali, e tudo era lixo. E aí elas começaram a fazer esse movimento que criou a Associação dos Catadores de Papel, e começaram, então, a se organizar, e, enfim, estudou. E quando essa associação foi premiada em Nova York, ela voltou e esteve no meu escritório. Na época eu era advogada, e ela dizia, procuradora, eu fui recebida, uma cidadã. Todo mundo me olhou, todo mundo me viu. Era a primeira vez que eu era vista. E hoje eu falo com os meus alunos, é preciso que todos saibam que cada ser humano existe, deve ser visto, deve ser ouvido pelo outro. É pelo ouvido e pela visão que nós aprendemos, basicamente. É dessa forma que nós vamos conseguir ter respeito à dignidade do outro, mas, principalmente, quem não respeita o outro não se dá o respeito. E, como diria Zé Rebelo, no Grande Sertão Veredas, esse é o respeito. Eu acho que quando cada um de nós respeita a democracia, respeita a Constituição e faz valer a liberdade do outro, e faz da expressão do outro uma extensão, uma possibilidade da sua própria liberdade, ele se dá o respeito. Eu confio que cada um de vocês será isso, alguém que se dá o respeito e que respeita o outro. Muito obrigada. Muito obrigado, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, pela brilhante exposição. Como de costume, é sempre uma honra tê-la conosco aqui do IDP. Dando continuidade à nossa programação, passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o senhor Ricardo Pérez Marique, para a sua exposição. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Lamento no poder hablar en portugués, trataré de hablar lentamente en español. Ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Méndez, juez Rodrigo Mudrovich, ministro João Lucas Piñeiro, alumnos y alumnas de esta institución. Yo escuchaba recién a la ministra con una verdadera demostración y perspectiva de vida y de humanismo, haciendo referencia al tema de la libertad de expresión. Y se me vino inmediatamente a la mente algo que sucede en tiempo real. Ustedes saben que en esta semana fue agredido el escritor Salman Rushdie, de nacionalidad iraní, por haber emitido un juicio, haber escrito un libro que se llama Versos Satánicos, en el cual supuestamente
infería una grave blasfemia al Islam, por lo cual fue condenado a muerte de por vida, y varios años después alguien intenta ejecutarlo, lo ha herido gravemente, justamente ¿por qué? Por haberse expresado libremente desde el punto de vista artístico sobre una determinada situación sin intención de ofender a nadie. Este hecho llama a la reflexión por cosas que están pasando en el mundo y en la región continuamente. Hoy, América Latina es el continente más peligroso. En América Latina, perdón, la profesión de periodista es la profesión más riesgosa desde el punto de vista de riesgos para la integridad personal, para la libertad, etc. Esa es la trascendencia que tiene la libertad de expresión desde el punto de vista humano. La Corte Interamericana ha tratado a lo largo de su historia, de sus más de 40 años de historia, numerosos casos vinculados con libertad de expresión. Y el principio del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y esto que estuvo en el discurso precedente, a mí me parece que es uno de los elementos fundamentales de los enfoques que la Corte ha realizado respecto de libertad de expresión. Es decir, ¿cuáles son los ejes centrales del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? Son Estado democrático de derecho, vigencia a la democracia representativa y respeto por los derechos humanos. Si no hay respeto por los derechos humanos y si no hay Estado de Derecho, se está viviendo, como dijo la ministra, en un régimen autoritario. El elemento central dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el artículo 13 de la Convención, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y la libertad de pensamiento y expresión consiste básicamente en buscar y recibir información. ¿En qué condiciones? El único tratado internacional que establece la prohibición absoluta de censura previa es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la propia Declaración Universal no establecen esta prohibición absoluta de censura previa. Lo que buscar y recibir información. Y acá queremos dar una dimensión de cuáles son los efectos o la trascendencia que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mucho más allá de involucrar o no a países concernidos, o sea, a países que han sido parte de un proceso seguido ante la Corte Interamericana. Es decir, en el año 2006, la Corte dicta la sentencia en el caso Claude Reyes versus Chile, donde la Corte dice existe un derecho a recibir información y existe un derecho al libre acceso a toda la información pública, y el principio es que esa información sea lo más amplia y extensa posible, donde la excepción debe ser la restricción de la información. Piensen ustedes, periodismo de investigación, la posibilidad de denunciar grandes crímenes cometidos desde el Estado, ¿qué sería si no hubiera libertad de acceso a la información de la que dispone el propio Estado? Cuando en el 2006 la Corte dicta esa sentencia, había 3 países en la región que tenían regulado el acceso a la información pública a través de leyes específicas. En el año 2019, es decir, varios años después de la sentencia, pero no tanto, hay solamente 4 países en la región que no tienen ley de acceso a la información pública. Esto es decir, dictados de la Corte Interamericana que han tenido cambios estructurales respecto del resto de los países. Respecto a cuáles son las responsabilidades si no hay censura previa, es decir, el artículo 13 de la Convención Americana establece que solamente puede haber responsabilidades ulteriores que tienen que estar regidas por 3 principios: el fin legítimo de la restricción, el origen legal,
es ilegal en sentido formal y material, y en tercer lugar, ser estrictamente necesarios a una sociedad democrática. Es decir, tienen que ser proporcionales, tienen que ser idóneos y que además tienen que ser absolutamente necesarios. En el ejercicio de la función consultiva, la Corte Interamericana dictó una de sus primeras decisiones jurisdiccionales en el área consultiva, es la colegialización obligatoria de periodistas, que es del 13 de noviembre de 1985. Allí la Corte dijo que si una sociedad no está bien informada, no es plenamente libre. Y la Corte señala la necesidad imprescindible de que la libertad de información y la libertad de expresión sean absolutamente protegidas, porque son la forma de permitir en un Estado democrático de derecho que haya realmente debate democrático y debate libre. Y esto es absolutamente trascendente, que en las sociedades debe haber circulación de ideas. Y muchas veces, acá se puso recién el ejemplo de las redes sociales, en las redes sociales no hay circulación de ideas y no hay debate, sino que lo que hay son afirmaciones contundentes con la pretensión de ser la verdad absoluta. Y esto es uno de los grandes riesgos que presentan las redes sociales. El derecho a la libertad de expresión tiene una dimensión individual, es decir, la libertad que tiene cada uno de nosotros de recibir y buscar información, y tiene a su vez una dimensión social, que es el derecho del resto de la sociedad a conocer cuáles son mis opiniones o cuáles son opiniones trascendentes, acceder a la misma y poder entablar un debate. Siempre por eso, cuando por ejemplo se ataca a un periodista y se busca silenciarlo, que no exprese más, que no transmite información o que no exprese opiniones, se está por una parte violando el aspecto individual de ese periodista o de esa periodista a expresar su opinión, y por otra parte el derecho del resto de la sociedad a acceder a la información que ese periodista o periodista puede estar generando. ¿Quiénes pueden ser titulares del derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte? Son todas las personas humanas, es un derecho de todos los seres humanos, las instituciones públicas, por ejemplo las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, que son a través de quienes muchas veces se ejerce la libertad de expresión, las personas jurídicas, las comunidades indígenas y tribales, sindicatos, federaciones, etc. Y acá hay un documento que es bien importante, que cuando se analiza el sistema interamericano siempre debe estar presente, que es la Carta Democrática Interamericana. Este es un documento que la Corte ha dicho que es en realidad una interpretación auténtica tanto de la Carta de la OEA como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es emitida por los órganos que han creado ambos instrumentos. Y en esa Carta Democrática Iberoamericana, que reivindica este tríptico, la necesidad de un Estado democrático de derecho, la necesidad de derechos humanos y de una democracia representativa y abierta, se dice que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, la libertad de expresión y de prensa. O sea, no hay Estado de Derecho, no hay democracia sin libertad de expresión o de prensa. ¿Cómo la jurisprudencia de la Corte ha respondido a los desafíos en materia de libertad de expresión? Lo vamos a ver ahora a través de 3 sentencias que son muy recientes y que actualizan en el día a día la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte ha tratado a lo largo de su jurisprudencia temas tales como la seguridad de periodistas, la libertad de prensa en general, el pluralismo de medios, es decir, la necesidad de que haya medios que expresen todas las ideas que están vigentes en la sociedad, y la prohibición de la censura previa, en el caso que ya citó la ministra Carmen Lucia, dirigido o referido a la última tentación de Cristo versus Chile, que motivó que Chile modificara su constitución para erradicar la posibilidad de censura previa de su orden jurídico. En cuanto a protección de periodistas, voy a citar 2 casos, que es Vélez Restrepo y familiares versus Colombia, y Carvajal y otros versus Colombia. Vélez Restrepo es un periodista
que está transmitiendo una información, que es acosado, que se le quita todo el material informativo que tenía y que finalmente tiene que abandonar Colombia porque no puede ejercer su profesión de periodista. Y Carvajal y otros versus Colombia, el 13 de marzo del 18, es un caso de directamente asesinato de un periodista por generar información que afecta a determinados poderes económicos y políticos. Quiero decir que siempre que se ataca a un periodista lo que se busca es silenciarlo, es decir, hacer que provocar miedo de manera que no siga trabajando en la temática que trabaja habitualmente, y por otra parte generar un temor general a los demás periodistas para generar lo que se denomina autocensura. Pero el caso emblemático es este, Bedoya Lima versus Colombia, sentencia del 2021. Ginette es el caso paradigmático de violencia contra una mujer periodista. La Corte ha desarrollado jurisprudencia sobre estos puntos, pero nunca en la perspectiva del ejercicio del periodismo. Esta sentencia permite revelar y determinar y profundizar la intersección entre género y labor periodista, cuándo es una mujer la que ejerce la labor periodística y de qué manera esa interseccionalidad genera violaciones particulares, una perspectiva muy particular de la violación del derecho, sobre todo cuando esta periodista ejercía su profesión en el marco del conflicto interno armado. La Corte dice que la violencia tiene un efecto amedrentador, reforzado cuando estos ataques permanecen en impunidad. Ustedes saben que el grado de impunidad de asesinatos contra periodistas orilla el 97-98%. Y el grado de impunidad de quienes instigan la muerte de periodistas está casi en un 100%. Es decir, hay un alto grado de impunidad que rodea todos estos crímenes contra periodistas. Entonces, que el efecto de esa impunidad es desalentar a las mujeres para el ejercicio del periodismo. Para el tribunal resultó esencial que a la hora de investigar actos de violencia dirigida contra mujeres periodistas, los estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para abordar la investigación desde una perspectiva interseccional en la que se tengan en cuenta los diferentes ejes de vulnerabilidad que afectan a la persona, motivan o potencian un deber de diligencia, o sea, de cuidado reforzado de la persona periodista, en todos los casos y especialmente cuando es mujer. Y acá viene un tema muy interesante, sentencia Palacio Urrutia versus Ecuador. Les cuento en qué consiste el caso. El caso consiste en que el presidente de ese entonces del Ecuador, el economista Rafael Correa, denuncia a un periodista, Palacio Urrutia, y a un medio, El Universo, porque dice que han publicado un artículo difamatorio que se llama No a las mentiras. La consecuencia de la denuncia es que una denuncia penal, la denuncia penal culmina con una condena de prisión al periodista y al director del medio y con una sanción de $30 millones más $20 millones en carácter resarcitorio. Ustedes se dan cuenta que una condena de este tipo deja fuera del juego del intercambio de ideas a un medio periodístico y a un periodista, porque nadie puede cumplir una condena de ese nivel. Y acá la Corte se plantea por segunda vez la cuestión de si perseguir penalmente a periodistas, que es la medida más restrictiva a la libertad de expresión, procede en todos los casos y en cuáles casos no debería proceder. La Corte determinó en la sentencia que el artículo No a las mentiras es un artículo de opinión y que la única respuesta del Estado frente a ese artículo fue la criminalización del periodista y también del medio, al cual se lo silenció mediante la condena que recibió. La condena encontró que Palacio tuvo que exiliarse y no pudo más ejercer el periodismo en su país. Y la Corte, al igual que en el caso Álvarez Ramos versus Venezuela, desarrolla la posición de que la respuesta penal no es aceptable para proteger a un funcionario, por ejemplo, a un funcionario público de delitos de injuria, cuando esos delitos son cometidos, cuando
se trata de opinión o de información referida al ejercicio de la función pública, a actos cometidos durante la función pública y que lo afectan no como persona, sino como funcionario público. Aquí la Corte sienta la jurisprudencia por primera vez de que en estos casos de injuria no es admisible la respuesta penal. También la Corte señala en Palacio Urrutia, aparece este concepto de las medidas anti-SLAPP, que tienen que ver con actitudes que toman determinados gobiernos, sobre todo autoritarios, de utilizar a los tribunales como un elemento de control y de supresión de la libertad de expresión, presentando continuamente denuncias contra periodistas, directores de medios, etc. Entonces, existen numerosos modelos en el mundo de medidas anti-SLAPP. SLAPP quiere decir litigios estratégicos para resentir o limitar la libertad de expresión, la necesidad de adoptar medidas para que el Estado no actúe de esa manera, cercenando la libertad de expresión. En cuanto a las responsabilidades civiles, y esto es muy importante, porque la pregunta es, si no hay responsabilidad ulterior en materia penal, ¿qué responsabilidad puede haber? Bueno, el artículo 14 de la Convención Americana establece la responsabilidad ulterior, es decir, a través del derecho de rectificación o respuesta. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es la demanda civil. Pero la demanda civil también tiene que ser una respuesta proporcionada al daño causado y no una respuesta punitiva que tenga efectos silenciadores o inhibitorios sobre el ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido hay una importante jurisprudencia del Tribunal Europeo en la cual se señala que se debe considerar el caso concreto del periodista, la no admisión de daños punitivos, la no admisión de daños que vayan más allá de resarcir estrictamente el daño causado y el especial cuidado que tiene que cumplir también el juez civil cuando determina una condena monetaria, el no estar generando ese efecto silenciador o de amedrentamiento. Y finalmente, el caso pueblos indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otro verso Guatemala, donde a partir de los principios democráticos que hemos señalado, se destaca la importancia del pluralismo de los medios de comunicación. Es decir, que todas las ideas puedan ser escuchadas y atendidas a través de la apertura de medios de comunicación. La Corte determina la necesidad de leyes políticas públicas y que democraticen el acceso a los medios y garanticen el pluralismo de medios en distintas áreas comunicacionales, tales como la radio. ¿Cuál es el caso que se trató en este caso, en esta demanda? Es que en Guatemala la única forma que hay de acceder a una frecuencia radioeléctrica, es decir, a la posibilidad de acceder a tener una radio, es a través de la subasta pública. Es decir, hay que poder pujar con dinero para poder obtener una subasta. Entonces, los pueblos indígenas que no tienen ninguna posibilidad de acceder a radios a través de una subasta, empezaron a generar frecuencias clandestinas, digamos así, lo que motivaron una represión del Estado de destrucción de equipos, de detención de personas que ejercían su libertad de expresión a través de estas radios. La Corte indicó que los Estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que habiliten el más amplio acceso al espectro radioeléctrico, destacó la labor de las radios comunitarias y determinó que Guatemala debía adoptar medidas que permitieran reservar una parte del espectro radioeléctrico a radios comunitarias indígenas, que eran las que permitían que los indígenas pudieran transmitir su identidad cultural, su idioma, sus tradiciones, etc. Y lo que quedó acreditado cuando tramitamos el caso es que el propio Estado, cuando tenía que comunicarse con las poblaciones indígenas, recurría a estas radios presuntamente clandestinas porque eran las únicas que realmente llegaban a las personas de los pueblos indígenas. Las medidas que la Corte ha adoptado en este caso son restablecimiento del derecho, la adecuación del derecho interno, la anulación de sentencias condenatorias y la capacitación a funcionarios públicos sobre el respecto. Hay numerosas medidas que la Corte ha adoptado en estas sentencias, no tengo tiempo para detallarlas. En cuanto a la adecuación de la normativa interna se vuelve central. No voy a hablar de qué pasa luego
de emitida la sentencia, pero sí quiero culminar estas palabras con alguna consideración general. Acá. Ustedes saben que, es decir, yo les leí a ustedes parte del artículo 13 de la Convención Americana. El artículo 13 de la Convención Americana, si nosotros lo leemos, yo diría que nos quedamos muy lejos de determinar o dimensionar el verdadero contenido que tiene. El contenido del artículo 13 de la Convención Americana lo ha dado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta jurisprudencia irradia no solo a los países que han sido parte de estas sentencias, en el caso Ecuador, Colombia y Guatemala, sino que esta jurisprudencia que yo resumí aquí muy apretadamente, irradia a todos los países del sistema por la vía del control de convencionalidad. Es decir, la Corte Interamericana tiene como función específica interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, cuando dicta sentencias, ellas son interpretaciones de la Convención Americana por el órgano encargado dentro del sistema de hacerlo. Estos estándares resultan que son de necesaria aplicación por parte de los tribunales nacionales. Los tribunales nacionales no pueden exigir que haya una sentencia que se dicte directamente contra el país para asumir como propios esos estándares en la interpretación y aplicación de su derecho interno. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy la Corte Interamericana? La criminalización de periodistas, el acoso digital, la persecución regulatoria y económica de los medios de comunicación. Yo quiero terminar estas palabras diciendo lo siguiente. Para mí es un honor cada vez que puedo dirigirme a estudiantes. ¿Por qué es un honor? Porque creo que en manos de ustedes, que van a ser los futuros y futuras operadores y operadoras del derecho, se encuentra no solo el destino de nuestras sociedades, sino también el destino de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia. En la medida que nos formemos con sólidos criterios basados en que el centro del derecho es siempre el ser humano, que el ser humano tiene el derecho al más amplio desarrollo de todas sus potencialidades, que a veces fenómenos como el subdesarrollo, la corrupción, el cambio climático, etcétera, impiden ese desarrollo. Me parece que esta línea de voluntad, esta línea de compromiso que ustedes tienen al venir a esta conferencia, al preocuparse por estos temas, específicamente por el derecho público, por los derechos humanos, es especialmente trascendente. Yo creo que en las aulas de las universidades es donde se forma la base de una personalidad que luego evoluciona hacia grandes logros. O sea, que pongo en vuestras salas y en vuestro pensamiento y en vuestro compromiso el destino de los derechos humanos. Muchas gracias. Muito obrigado, excelentíssimo senhor juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhor Ricardo Pérez Marique. Certamente o conhecimento e o debate sobre as experiências da Corte são de fundamental importância para o desenvolvimento da comunidade acadêmica brasileira e especificamente do UDP. Novamente agradecemos imensamente a contribuição. Passamos agora a palavra ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Gilmar Mendes. Bom dia a todos, cumprimentar todos os senhores, cumprimentar senhoras e senhores, cumprimentar minha colega e amiga
Carmen Lúcia, cumprimentar especialmente o juiz Manrique, presidente da Corte Interamericana, que nos trouxe, como nós vimos, abordagens muito interessantes e que certamente hão de despertar muito interesse nos nossos grupos de estudo. Cumprimentar o senhor ministro, representante do Itamaraty, e também o nosso colega do IDP, professor Rodrigo Modrovici, que hoje, para muita satisfação nossa e orgulho, integra a Corte Interamericana, que exerce, como nós vimos, um papel extremamente importante. Na conversa preliminar que tive com o senhor presidente da Corte Interamericana, eu destacava o diálogo que temos no Supremo Tribunal Federal, temos tentado manter com a jurisprudência da Corte Interamericana. Um caso que certamente os senhores estudam nos nossos manuais é o caso da prisão por dívida do devedor, do chamado depositário infiel. Depois de um debate de décadas, esse tema foi resolvido com base no entendimento da Corte Interamericana e com base nas normas do Tratado Internacional. E foi uma decisão que teve uma grande repercussão, como nós podemos imaginar, no setor de direitos humanos. Aqueles que eram fictamente considerados depositários infiéis tinham como consequência, ao fim e ao cabo, por conta da inadimplência, a prisão, a chamada prisão civil. E o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, até com uma contribuição muito enfática de minha parte, seguindo uma abordagem que tinha ficado vencida inicialmente do ministro Sepúlveda Pertence, entendeu que as convenções de direitos humanos tinham um status supralegal, ainda que infraconstitucional. E com essa construção, nós conseguimos avançar numa temática e abrir em Sanchas veredas para novas abordagens nesse tema. Ainda ontem, na questão da lei de improbidade administrativa, da reforma da lei de improbidade administrativa, surgiu a controvérsia sobre se aplica, a partir do texto constitucional brasileiro, a regra da retroatividade mais benéfica em relação a essa temática, não do direito penal, mas do chamado direito administrativo sancionatório ou sancionador. E, mais uma vez, nós fomos buscar subsídios nos vários votos que surgiram, nós fomos buscar subsídios da jurisprudência, do tratado mesmo e da jurisprudência da Corte Interamericana. De modo que, para nós, hoje é um dia marcante receber no IDP o senhor presidente da Corte Interamericana e poder ter esse diálogo e propiciar que os senhores tenham essa visão, a visão da importância da Corte no contexto latino-americano, de modo que, e nós, no Brasil, sempre esperamos, eu dizia recentemente ao Rodrigo, que nós, a partir da liderança acadêmica
que temos no IDP, que nós possamos auxiliar na difusão da jurisprudência e do conhecimento mesmo dos tratados e como nós podemos fazer essa interpretação conglobada. Aqueles que estudam essa temática entre nós sabem que nós damos muita atenção à ideia de que também a interpretação constitucional se faça, como mostrou também o presidente na sua exposição, numa perspectiva de controle de constitucionalidade e de convencionalidade. E isto é extremamente importante. E nós, então, estamos realmente muito satisfeitos de termos tido essa possibilidade, essa presença no Brasil da Corte Interamericana, do seu presidente, e, sobretudo, de termos a presença do seu presidente da Corte no IDP, trazendo essa ampla visão que, às vezes, nos é oculta ou nos falta. A exposição de Sua Excelência, por exemplo, ao mostrar a preocupação com o combate à liberdade de expressão de maneira tão truculenta e tão violenta como se expressa no assassinato de jornalistas, né? E nós também temos, infelizmente, essa realidade, né? É fundamental que isso seja olhado com a máxima atenção. E quando Sua Excelência deu os dados da impunidade, a ministra Carmen me observava que há ainda um viés mais grave, porque muitos desses crimes acabam restando impunes e muitas das investigações restam, exatamente por conta da sua preparação muito elaborada, restam extremamente premeditadas, eles restam, na verdade, as investigações restam inconclusas, não se identificam mandantes nem executores. Portanto, é de fato um quadro de impunidade num sentido bastante radical. Mas eu gostaria, de fato, de agradecer ao presidente por essa palestra, agradecer à ministra Carmen, que trouxe abordagens tão sensíveis nesse mundo que nós estamos inseridos, né? Quando começa esse impulso da internet, nós todos tínhamos um certo entusiasmo juvenil, não é? Com os resultados, né? Se falava numa ágora virtual, se falava numa democracia direta que se poderia praticar, e nós não imaginávamos que depois viveríamos essa onda de bolhas, guetos, não é? E de instrumentos mesmo de perturbação, até do ambiente familiar, né? A toda hora nós estamos num restaurante e um amigo diz: tivemos que estabelecer regras de convivência na família, não falar em dados temas. A ministra Carmen falou tanto de censura, mas veja que a gente vai introjetando esse elemento para não ter maior perturbação e maior desinteligência, tendo em vista a ambiência política e coisa do tipo. Tudo isso é um pouco resultado dessa fragmentação que se estabeleceu nas redes, e, claro, nós temos uma enorme preocupação com isso. São muitos os aspectos. A Laura, minha filha, dirige aqui um centro que discute a questão da proteção de dados, né, que é o outro aspecto desta nova realidade, a facilidade com que se faz, né, a conexão com a partir dos dados que são veiculados, e a privacidade desaparece por completo. Então, tudo isso tem que ser objeto de estudo e, quiçá, no futuro, de algum tipo de regulação.
gostaria, de fato, de dizer a todos vocês, deixar nosso muito obrigado, o agradecimento do IDP. Certamente tivemos uma manhã extremamente marcante. Os jovens que aqui estão, os nossos estudantes, certamente daqui a 10 anos estarão aí desenvolvendo teses, escrevendo trabalhos, e certamente é de se lembrar deste dia e dos impulsos que tiveram, das sugestões que, de certa forma, receberam a partir das abordagens que aqui se fizeram. Eu sempre conto esse episódio. A minha primeira tentativa de doutorado na Alemanha foi na Universidade de Bonn. E, para ser aceito no doutorado, eu tinha que fazer umas matérias do curso regular de graduação. Direito penal, direito privado e também direito público, direito constitucional. E fui com o objetivo de estudar direito privado. Então, fiquei lá trabalhando e me dedicava muito a isso. Imaginava fazer algum trabalho sobre direito do consumidor. Acho que nunca escrevi trabalho sobre direito do consumidor. Depois a minha filha escreveu algo sobre isso e tal. Mas fui assistir a aula de um professor de direito constitucional, professor Klaus Schleich, um notável expositor, que escreveu uma obra também muito conhecida. Há obras traduzidas para o espanhol, do professor Klaus Schleich, mas escreveu uma obra muito conhecida na Alemanha sobre a Corte Constitucional alemã. E lá ele começou a abordar aspectos do processo constitucional que eu vi que não tinha abordagem no Brasil. E, a partir de 1, 2 aulas, eu mudei completamente de planos e passei a dizer: eu vou estudar direito constitucional. Por isso que eu acho importante esses encontros, por conta dessas inspirações. Hoje, no nosso sistema, como eu já disse, nós trabalhamos muito com a questão das convenções internacionais, especialmente as convenções de direitos humanos, e tentamos fazer aquilo, professor Manrique, que os espanhóis fazem muito bem, que é a ideia do chamado bloco de constitucionalidade, fazer um consórcio entre a interpretação da Constituição associada também à Convenção de Direitos Humanos. E muitas vezes avançamos nesse sentido, e o Supremo tem feito esse experimento institucional com muito êxito, e esperamos que a sua visita nos estimule ainda mais a prosseguir nesse trabalho e nessa faina. Muito obrigado a todos. Obrigado, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. E passamos agora à cerimônia de concessão do título de doutor honoris causa ao excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhor Ricardo Pérez Manrique. Para dar início a essa cerimônia, convido o juiz, senhor Rodrigo Mudrovich, para uma breve apresentação. Obrigado, Rafael. Em primeiro lugar, quero agradecer aos expositores, ministra Carmen, Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ao juiz presidente da Corte Interamericana, doutor Ricardo Pérez Manrique. Quero aproveitar, que eu acho que o horário também já está um pouco apertado, para fazer um convite a todos os estudantes e professores. Enfim, a partir de segunda-feira começa o período de sessões aqui no Brasil da Corte Interamericana. As sessões vão ocorrer no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sala de sessões da Corte Especial, e as sessões são abertas, então faço o convite, especialmente aos estudantes, que possam comparecer, porque acho que é uma experiência, é a terceira vez que a Corte vem ao Brasil. Infelizmente, ficamos quase 10 anos sem ter a Corte sessionando no Brasil, e acho que é uma experiência única que, enfim, recomendo enfaticamente que os senhores e as senhoras aproveitem a oportunidade. Meu desejo aqui era fazer uma apresentação mais profunda do nosso eminente homenageado, né, explicar um pouco da sua trajetória, explicar um pouco do seu pensamento, mas em razão do apertado da hora, eu acho que mais importante do que qualquer coisa que eu pudesse dizer foi o que o nosso homenageado já disse, já mostrou, enfim, a sua grandeza como magistrado, sua visão humana,
eu posso dizer que, para mim, tem sido uma experiência, um aprendizado, uma experiência riquíssima poder conviver sob a sua presidência, na minha chegada ao tribunal, e poder recebê-lo hoje no IDP, acho que foi um brinde a todos nós. E quero dizer também, tentando resumir aqui o que eu tinha preparado para falar, mas que o nosso maior líder hoje na Corte Interamericana, na defesa da liberdade de expressão, é o nosso homenageado de hoje. Recomendo vivamente aos senhores e às senhoras que não somente leiam as decisões da Corte, mas leiam também os votos concorrentes proferidos pelo nosso juiz-presidente em relação a esse tema, que acho que são grandes aprendizados para mim, como juiz hoje, e certamente para todos que quiserem se dedicar ao estudo do tema, até porque, como disse o ministro Gilmar Mendes, como disse a ministra Carmen Lúcia, como disse também o nosso presidente da Corte Interamericana, esse diálogo é uma via de mão dupla, é um diálogo que tem crescido. Hoje há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que estimula o controle de confidencialidade. Então, eu penso que, na perspectiva dos estudantes, é necessário esse aprendizado. Enfim, hoje pudemos ter aqui um grande dia. E passo, então, sem mais delongas, a palavra ao nosso condutor, para que o ministro Gilmar Mendes possa fazer, então, a entrega do nosso título, da nossa homenagem ao presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos.